Há algum tempo atrás, na cidade de Nova Iorque, havia um rapaz chamado Pedro que sempre quis ser um guitarrista. Já há vários anos que ele tentava ser tão bom como os seus ídolos. John Petrucci, o Van Halen e o grande Santana. Ele queria ser um deus, um mestre neste instrumento. Todos os dias, durante aí cerca de 5 horas, ele tocava até os dedos sangrarem. Ele passou muito tempo a praticar e a aprender todas as escalas, arpégios, acordes progressivos e por aí fora. Ninguém, mas mesmo ninguém o iria parar. Ele até tocava guitarra quando ia para a casa de banho fazer as necessidades. À noite, os seus sonhos eram acerca de guitarra e tocar num palco. Imaginava-se ele próprio a tocar para milhares de pessoas, a executar um solo genial que durava minutos sem fim. As pessoas que testemunhavam a sua perícia na fretboard olhavam para a sua cara distorcida. Ele debitava nota após nota após nota, sem nunca parar. Um dia, ele decidiu formar uma banda e começar a perseguir este sonho da sua vida. Então colocou um anúncio no jornal a ver se encontrava músicos com os mesmos objetivos. Pessoas que também quisessem rockar o mundo como ele. Esperou muito tempo, mas nada aconteceu. Ninguém respondeu ao seu anúncio, nem mesmo aqueles músicos desesperados que andam sempre de banda em banda. Era um silêncio de morte. Na obscuridade do seu apartamento, ele revirou os olhos, caiu de joelhos e rezou aos deuses do rock e também do metal, para lhe darem a sabedoria e as ferramentas necessárias para ser bem sucedido. Um dia assim do nada, recebeu um e-mail de um indivíduo chamado Anacleto, que também era guitarrista e era da zona de Barcelos. Os seus olhos ficaram com lágrimas. Ele não conseguia acreditar. No e-mail, o Anacleto falava da sua paixão pela música e da experiência de 15 anos a tocar em bandas de covers, originais, etc. Era absolutamente incrível. O Pedro nem conseguia acreditar nos seus olhos ao ler este e-mail caído dos céus. Então o Anacleto e o Pedro combinaram encontrar-se num estúdio que havia ali perto chamado Morde as Minhas Cordas. Era um estúdio muito conhecido e muito conceituado, onde músicos lendários haviam gravado álbuns históricos. Ao entrarem na sala que tinham alugado para ensaiar, havia uma poeira mística a pairar no ar. A cor cinzenta enchia as paredes com uma simetria mágica. Os amplificadores olhavam para os músicos como se fosse um oficial graduado. Acabou-se a brincadeira, rapaz! Sim, esses amplificadores eram os famosos amplificadores Marshall. Se por esta altura do campeonato ainda não sabes o que é um amplificador Marshall, meu amigo, és um alien. Tanto o Pedro como o Anacleto estavam ansiosos para começar a tocar músicas que nunca tinham tocado juntos sequer. Com sorrisos nervosos e com as mãos a tremer, começaram a ligar as guitarras. O Anacleto não só era um brilhante músico, como já era muito experienciado em bandas, o Pedro reparou nisso e sorriu. Agora é a minha vez, rapaz. Vais ver do que é que eu sou capaz. Vem aí metal, pensou. Assim que Pedro começou a tocar a sua guitarra de 8 cordas, todas as pessoas que estavam no estúdio ficaram a olhar com cara de parvas. Sorrisos deram lugar a olhos bugalhados e sérios, como se uma baleia tivesse entrado na sala. Até a Sabrina, que era conhecida como The Goat, vomitou tudo o que tinha comido ao almoço em cima da mesa mistura. Os amplificadores do Pedro, esses começaram a deitar fumo pelas colunas. E as luzes? Bem, essas estavam a tremer como se fossem balões acabados de ver um filme de terror. O Anacleto nem conseguia acreditar nos seus ouvidos. Atravessou a sala e disse: "Por favor, pare imediatamente que eu não aguento mais!" Intrigado, Pedro perguntou numa voz assustada: "Porquê?" "Bro, a minha guitarra está muito alta? O que se passa?" Todo aquele cenário parecia como um filme em câmara lenta. O tempo parou por alguns segundos, em suspensão animada. Gotas de suor escorriam pela cara de Anacleto abaixo. "Pá, tu sucas muito, bro. Sinceramente eu pensava que tu sabias tocar." E sem dizer uma palavra, o Pedro abandonou o estúdio. Olhando para baixo, envergonhado, foi rua abaixo em direção à sua casa. Estava destruído por dentro. Todos os sonhos que já tivera, acabados. Ele apenas queria ser um artista. No lobby do prédio do Pedro, havia um café onde todas as manhãs Helena bebia o seu expresso. E hoje não era exceção. Aquele café açucarado era uma sensação suave nos seus lábios. E enquanto fechava os olhos para saborear o momento, atrás de si um estrondo enorme ocorreu. "Alguém se suicidou!" disse o homem que estava a comer um bolo. Foi o Pedro. Ele tinha atado uma televisão à volta das suas pernas e atirou-se da varanda. As suas últimas palavras haviam sido de raiva para com os deuses. E agora o silêncio reinava no seu apartamento. Pobre Pedro. Podia até nem ser grande músico, mas ao menos tentava. E acabou por se tornar num técnico de guitarra no inferno, sempre acompanhado por um diabo sorridente.